Capítulo 12. E estes são os que vieram a Davi em Ziclague, enquanto se achava ainda restrito por causa de Saul, filho de Quis. E eles estavam entre os poderosos, os ajudantes na guerra, armados de arco, usando a direita ou a esquerda com pedras ou com flechas no arco. Eram dos irmãos de Saul, de Benjamim. Havia o cabeça, Aiezer, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gebeonita, homem poderoso entre os 30 e sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arifita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. E havia alguns dos gaditas que se separaram para o lado de Davi, no lugar de difícil acesso, no ermo, homens poderosos, valentes, homens do exército, para a guerra, prontos com o escudo grande e a lança, cujas faces eram faces de leões, e eles eram iguais às gazelas nos montes em velocidade. Ezer era o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Estes eram dos filhos de Gade, cabeças do exército. O mínimo era igual a 100, e o maior igual a 1000. Estes são os que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando transbordava por todas as suas ribanceiras, e então puseram em fuga todos os das baixadas ao leste e ao oeste. E alguns dos filhos de Benjamim e de Judá passaram a chegar até o lugar de difícil acesso a Davi. Então Davi saiu diante deles e respondeu, e disse-lhes: Se foi para a paz que viestes a mim para me ajudar, meu próprio coração ficará em união convosco. Mas, se foi para me trairdes aos meus adversários, não havendo agravo nas palmas das minhas mãos, veja isso o Deus de nossos antepassados, e endireite-o ele. E o próprio Espírito envolveu a Amazai, cabeça dos 30. Teus somos, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com aquele que te ajuda, pois o teu Deus te ajudou. Portanto, Davi recebeu-os e os pôs entre os cabeças das tropas. E houve alguns de Manassés que desertaram a Davi quando ele veio com os filisteus contra Saul para a batalha. Mas ele não os ajudou, porque os senhores do eixo dos filisteus, a conselho, mandaram-no embora, dizendo: Arriscando as nossas próprias cabeças, desertará a seu senhor Saul. Quando chegou a Ziclague, desertaram a ele de Manassés, Adiná e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, cabeças de 1000 dos que pertenciam a Manassés. E eles, da sua parte, foram ajudar Davi contra a guerrilha, porque todos eles eram homens poderosos de valor, e vieram a ser chefes no exército. Pois dia a dia chegavam pessoas a Davi para o ajudar, até que era um grande acampamento, como o acampamento de Deus. E estes eram os números dos cabeças dos equipados para o exército que chegaram a Davi em Hebron, para transferir a ele o reinado de Saul, de acordo com a ordem de Jeová. Os filhos de Judá que carregavam o escudo grande e a lança eram 6.800 equipados para o exército. Dos filhos de Simeão, os homens poderosos de valor do exército eram 7.100. Dos filhos dos levitas, 4.600. E Jeoiada era o líder dos filhos de Arão, e com ele havia 3.700. Também Zadok, um moço, poderoso em valor, e a casa de seus antepassados, 22 chefes. E dos filhos de Benjamim, os irmãos de Saul, havia 3.000, e até então a maior parte deles mantinha estrita vigilância sobre a casa de Saul. E dos filhos de Efraim havia 20.800, homens poderosos de valor, homens de fama, segundo a casa dos seus antepassados. E da meia tribo de Manassés havia 18.000 que foram designados por nome para irem fazer Davi rei. E dos filhos de Issacar, tendo conhecimento para discernir os tempos, para saber o que Israel devia fazer, havia 200 cabeças deles,
e todos os seus irmãos estavam sob as suas ordens. De Zebulão, os que saíam para o exército, pondo-se em formação de batalha com todas as suas armas de guerra, havia 50.000, e para se reunirem a Davi, não foram de coração dúplice. E de Naftali havia 1.000 chefes, e com eles, com escudo grande e lança, 37.000. E dos danitas, os que se punham em formação de batalha eram 28.600. E de Azer, os que saíam para o exército para se porem em formação de batalha, eram 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, bem como da meia tribo de Manassés, com todas as armas da força militar, havia 120.000. Todos estes eram homens de guerra, reunindo-se em fileira combatente. Chegaram a Hebron de pleno coração para fazerem a Davi rei sobre todo o Israel. E também o restante de Israel era de um só coração para fazer Davi rei. E continuaram ali com Davi por 3 dias, comendo e bebendo, pois os seus irmãos tinham feito preparativos para eles. E também os perto deles, de tão longe quanto Issacar, e Zebulão, e Naftali, traziam comida sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre gado vacum, comestíveis de farinha, tortas de figos prensados e tortas de passas, e vinho, e azeite, e gado vacum, e ovelhas em grande quantidade, pois havia alegria em Israel.